Um grande abraço para você inscrito e não inscrito do canal também. Galera, nesse nosso tutorial de hoje, nós vamos abranger um pouco sobre o realismo, né? E suas virtudes. Vou passar um tutorial para vocês aqui com umas técnicas bem bacanas a respeito de desenho realista. Essa é a arte que nós iremos trabalhar. Eu acabei escolhendo essa arte por alguns atributos que ela possui, como esse brilho presente, esse reflexo presente no olho, né, dela, e um pouquinho também que vemos aqui de desfoque na imagem. Se vocês olharem bem, ela possui um reflexo muito bacana aqui do olho, tá vendo? Dá para ver uma casa, um pedacinho de uma árvore, um portão, né? Então é um reflexo bem bacana para a gente poder trabalhar aí no desenho. E uma outra curiosidade dessa imagem também, que foi uma das características também que me fez optar por essa imagem, é esse efeito de desfoque, né, que nós temos nela, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? A gente tem toda essa parte da arte desfocada e que será muito útil, né, nesse tutorial, que eu irei explicar para vocês essa técnica de desfoque e ao mesmo tempo essa técnica de reflexo e realismo em desenhos realistas. Aqui eu já tenho o desenho pronto, né, o esboço aqui. O formato que nós vamos utilizar é o tamanho A4. Já desenhei aqui toda a parte do reflexo, né, no olho. Ou seja, já tenho aqui todas as marcações necessárias para a gente poder dar início aí na arte com a maior segurança possível e não cometer erros, né? E sem muitas delongas, vamos lá. Bom, eu já separei aqui os lápis iniciais, que é os que nós iremos utilizar primeiro. A linha Super Soft da Faber-Castell. Infelizmente não tem como eu passar aí o nome de cada um para vocês, por eles não conter, né, o nome de marcação. Vamos utilizar mais cores além dessas, né, mas essas aqui são as cores iniciais que nós iremos começar a trabalhar. Por ser um trabalho muito detalhado, galera, eu vou estar fazendo um passo a passo aqui, de forma que vocês consigam compreender, e ao mesmo tempo eu vou estar acelerando o vídeo em algumas partes para não prolongar demais esse conteúdo e não ficar uma aula muito extensa, tá bom? De princípio nós vamos começar pelos olhos, né? Eu vou começar aqui já trabalhando um pouquinho desse reflexo que tem no olho dela, referente a essa imagem projetada como brilho aqui, né? É muito bom ressaltar, galera, que vocês precisam estar com a ponta do lápis bem afiado, principalmente se forem para fazer trabalhos assim minuciosos. Eu não recomendo estarem utilizando lápis muito macios, principalmente os lápis profissionais, porque não tem como deixar a ponta muito fina, né, nos lápis profissionais. E já os lápis secos, eles têm essa vantagem de você poder deixar ele bem apontadinho, bem fininho, e poder trabalhar detalhes que com outros lápis você não conseguiria. Então eu já começo nessa arte já trabalhando um pouquinho desses efeitos de reflexo, né, para mim poder já criar um pouquinho de volume aqui no olho. Como mencionado aí, foi demonstrado na imagem, são detalhes minuciosos que a gente precisa prestar bastante atenção para não deixar passar nada assim despercebido, principalmente pelo fato da gente querer representar essa arte idêntica àquilo que nós estamos vendo na referência, certo? Aí eu dei uma leve acelerada no vídeo, né, para adiantar um pouco esse processo. E agora eu venho com um lápis sépia, né, e eu já venho fazendo todo
esse contraste que tem entre o preto, o marrom que eu tenho de efeito na minha imagem e um pouquinho de sépia, né, com um marronzinho um pouquinho mais tonalizado. Lembrando que nós temos dois tons de sépia, né? Tem o sépia mais amarronzado e o sépia mesmo, que é aquele sépia mais para aquele lado do preto, né? Que é um sépia bem mais escuro. Então todas as caixas normalmente tem esses dois tons que a gente costuma utilizar bastante, até mesmo para fazer algumas sombras em alguns desenhos. É um trabalho muito delicado, né, galera? A gente precisa ter muita leveza na mão na hora de aplicar esse tipo de efeito, por dois motivos. Um, para não acabar quebrando a ponta do lápis, e ao mesmo tempo, por ser um reflexo, a gente não acabar marcando demais o desenho no papel e acabar estragando o nosso trabalho e não deixar aquele efeito de reflexo realista, né? Como vocês podem ver, a princípio, de início, fica um pouquinho grotesco conforme nós vamos fazendo os acabamentos. Esse reflexo ele já começa a aparecer melhor, né? Já começa a dar as caras, você já começa a ver assim os detalhes direitinho de como tá indo o processo, enfim. Aqui eu já mudei para o tom de verde já para começar a fazer uma árvore que eu vejo nessa mesma referência, né? Ela tem uma árvore ali do lado da casa. Do nosso lado direito aparece um pedaço da casa, do reflexo da casa, e nesse lado esquerdo nosso aparece uma árvore ali, um pedaço de uma árvore. Enfim, é o efeito que a gente vê ali na nossa referência, certo? Uma dica que eu sempre dou, galera, a respeito do desenho realista é: não existe a regra X para você poder trabalhar, não existe a regra Y para você poder trabalhar também, porque cada desenhista trabalha da sua forma. Eu costumo dizer muito que no desenho realista a ordem dos fatores não altera os elementos. A gente vê muito padrãozinho aí de desenhistas, segue isso, segue aquilo, onde na verdade cada desenho ele tem uma característica diferente. Cada forma que você vai representar na sua arte, ela tem uma característica diferente. Ou seja, todos os desenhos acabam ficando sempre com a mesma cor quando você acaba seguindo esse padrão. E isso é uma regra que eu costumo aplicar nos meus desenhos, que é nunca seguir esse método, né? Esse padrão sépia, marrom, canela, cinza quente, rosa claro, rosa chiclete, entendeu? Eu nunca sigo muito esse padrãozinho. Por que eu digo isso para vocês? Porque cada arte que a gente pega para trabalhar, se vocês repararem, cada arte tem um tom de pele diferente. Então muitas vezes a gente vê muitos desenhos de grandes desenhistas que o tom da pele não está exatamente aquele tom que você vê na referência original. Então isso é uma característica minha que eu procuro sempre ignorar, que são essas regras, né, que o pessoal costuma ditar a respeito de que lápis tem que ser usado para se fazer um desenho realista. Um exemplo disso, não sei se vocês repararam no início daí que eu comecei a fazer a menina dos olhos, quando eu usei uma cor de fundo, né, que foi um laranja, para me fazer um pano de fundo, para me começar a aplicar os efeitos que eu preciso dessa menina dos olhos em cima do desenho, e na sequência eu venho fazendo todo aquele detalhamento da íris para depois eu entrar com um lápis de polimento para finalizar essa íris do desenho. Aqui eu acabei finalizando essa parte da íris por hora, né? Porque foram utilizados aqui 4 camadas de pintura. Eu não terminei ainda. Eu vou precisar aplicar mais algumas camadas. E uma técnica que eu costumo usar, que é uma dica que eu sempre deixo para os desenhistas, é o seguinte: se você saturar demais o papel, ficar forçando muito a pegada do lápis em cima de uma determinada figura, você corre o risco de fazer com que essa cera do lápis que vá soltando sobre o seu desenho, ela acaba ficando oleosa, e com isso ela começa a rejeitar
camadas de lápis que você venha a trabalhar por cima. Então uma dica que eu dou sempre é o seguinte: terminou essa camada, dá uma passadinha de um lápis blender ali naquela região, certo? E na sequência você deixa ela dar uma calmadinha, né? Deixa o papel descansar um pouco. Se puder iniciar esse trabalho no dia seguinte também seria uma boa. Por quê? O lápis blender, com o tempo, ele seca. Ele vira uma espécie de uma cera e ele acaba impregnando mais esse papel, de forma que você cria uma linha superior entre essa camada de baixo e as outras camadas que venham a ser aplicadas por cima dessa. Então uma dica que eu sempre dou para os desenhistas é essa, né? É uma técnica que poucas pessoas conhecem. Muitos nem sabem que existe esse lápis de blender, né? Que é um lápis só para você fazer o blender. Alguns costumam trabalhar com tons mais claros daqueles que estão usando, ou o próprio branco. Mas existe um lápis muito bom para fazer isso, que é o blender, né? O lápis ele é específico para isso, para ele fazer esse degradê, essa mistura de cores, e ao mesmo tempo ele te dá essa possibilidade de poder trabalhar com camadas superiores, né? Então, utilizando um lápis de blender, você consegue fazer um desenho aí de até 10, 12 camadas, dependendo do lápis e o papel ao qual você está trabalhando e, claro, né, a pressão da mão que está sendo utilizada para este fim. Agora eu venho trabalhando ali os cantos dos olhos, né, galera? Como a gente sabe, até mesmo em desenhos realistas, o olho não é exatamente branco. Se vocês forem ampliar uma imagem de referência bem próxima a ponto de vocês pegarem alguns detalhes do desenho que vocês estão trabalhando, vocês vão ver que o olho nunca é totalmente branco, né? Ele sempre tem algum efeito de fundo, até porque os olhos humanos eles pegam muito reflexo até mesmo nessa parte branca dos olhos, né? Então eu começo trabalhando ali alguns efeitos que eu vejo na minha referência. Tem muita mistura de cores no olho dessa minha referência, foi por isso que eu escolhi essa imagem, por conta disso. É uma imagem que possui um olho muito cheio de detalhes, né? Bastante rica em detalhes. E por conta disso me ajuda aqui até em poder passar uma explicação mais detalhada a respeito do realismo. Vocês podem notar que algumas vezes eu volto ali na menina dos olhos, né? Para fazer um pouquinho mais de retoque, ao mesmo tempo que eu vou deixando esfriar essa pigmentação. Eu volto ali de vez em quando e vou fazendo algum acabamentinho, enquanto eu vou montando aqui os cílios, né, e mexendo ali no canto dos olhos. O uso correto do peso das mãos auxilia muito na qualidade que o seu trabalho vai ficar e no tipo de efeito que você quer passar. Aqui, como vocês podem ver, eu estou usando uma ponta super afiada, e ao mesmo tempo que eu venho fazendo traços finos, detalhando ali os cílios do desenho, eu já venho aplicando um pouquinho mais de força naquela parte inicial dos cílios, para poder definir melhor o tom, né? O tom mais escuro que eu quero usar aí no desenho. Então tem toda uma técnica para você utilizar esse lápis de forma que você não quebre essa ponta e ao mesmo tempo você consiga fazer o efeito, né, que você precisa para aplicar ali no seu desenho. Então, galera, é muito bom você estar muito atento, praticar bastante o lance de degradê, fazer bastante exercícios, de forma que vocês consigam fazer desde um traço bem marcado até um traço bem opaco, quase sumindo, né? Porque toda essa técnica do desenho realista, ela está ligada nisso, na forma como você manipula o seu lápis na hora de desenhar. A dica boa, galera, é pratiquem bastante exercícios de degradê, galera. É isso que vai fazer com que vocês evoluam mais rápido no desenho realista. O controle da mão ele é fundamental nesse quesito. Aqui a gente já começa a perceber um resultado bem satisfatório, né? Aí em relação à referência do desenho, a gente começa a ver que somente ali a menina dos olhos ali, ó, ela já tá com uma definição bem bacana.
A gente sempre tem que estar voltando, tá, galera? Em partes que a gente já mexeu no desenho para dar alguns retoques. É sempre bom vocês olharem bem a referência. Eu costumo estudar bastante um desenho antes de começar a desenhar. Eu nunca pego uma imagem assim já de imediato, já começo a trabalhar nela, não. Eu separo uma imagem, eu vou avaliando essa imagem, estudando essa imagem, eu vou meio que teorizando essa imagem na forma que eu quero aplicar ela no papel, né? Eu vou criando uma certa teoria em cima de algo que já existe, para mim poder desenvolver a técnica que eu vou usar para poder representar aquela imagem da melhor forma possível, de forma que ela fique igual ou superior à referência que eu estou utilizando. Então é muito bom, galera, vocês prestarem bastante atenção nisso. Estudem bem uma imagem antes de começar a desenhar. Observe cada tom presente nessa imagem. Faça estudos, sim, faça estudos de degradê. Ao separar as cores, eu sempre recomendo nunca já ir trabalhando direto no papel. Deixe sempre um papelzinho, uma folha de sulfite ali separada do lado e comece a praticar ali fazendo alguns estudos, alguns efeitos que você acha que compõem essa sua referência, fazendo alguns testes, né? Algumas misturas de cores para ver que cores vão gerar dessa seleção de lápis que vocês fizeram, para ver se bate com aquilo que a sua referência está pedindo. Mais para frente eu vou disponibilizar para vocês aqui no canal um truquezinho que eu faço quando eu seleciono meus lápis, para distinguir cada tom que essa mistura de cores vão gerar com esses lápis que eu escolhi, e qual a melhor forma de eu aplicar essa seleção no meu desenho. Então eu vou mostrar para vocês um truquezinho bem bacana que eu acabei desenvolvendo ao decorrer aí da minha vida no desenho realista, que eu utilizo para achar os tons que eu tenho na minha referência o mais rápido possível, e não ter que ficar catando milho ali procurando lápis disso, lápis daquilo. Então é um truquezinho bem bacana que com poucas cores você consegue as cores básicas para iniciar o desenho, consegue extrair deles as cores secundárias, que são cores que você precisa gerar com essas misturas, e de preferência até cores terciárias, né? Que são subtons dentro de tons, que vão facilitar demais a vida de vocês aí dentro do desenho realista. Bom, aqui eu volto novamente a trabalhar ali na menina dos olhos, fazendo o acabamento daqueles reflexos, né? Que são muitos detalhes ali presentes. Ao mesmo tempo eu já vou fazendo a sombra dos cílios, né? Que aparecem aqui na nossa imagem de referência. Então vocês notam que a sombra dos cílios, elas aparecem na menina dos olhos. E são uns detalhes bem bacanas assim que eu vi nessa referência, que me chamou muito a atenção. Não só o reflexo que vem do que ela está visualizando, e ao mesmo tempo o reflexo que é gerado no que está ao redor desse olho, né? E como vocês podem ver aí, ó, o reflexo está ficando super bacana. Eu consegui aplicar ele de uma forma bem convincente possível e consegui aproveitar todos os detalhes que tem na minha referência. O desenho realista em si, galera, ele requer muita, mas muita paciência, porque o desenho realista ele é muito demorado, principalmente se você quiser criar aquela arte incrível, rica em detalhes, né? Que fique mais próximo à realidade da sua referência possível. Então você precisa ter em mente isso. O desenho realista ele é um processo longo e demorado. Então, se você quer criar aquele desenho que realmente impressione, você precisa levar em consideração que para entrar nesse meio do desenho realista, nesse mundo da arte realista,
Você precisa aprender a ter paciência, galera. Porque um desenho realista, ele leva horas, às vezes dias para serem concluídos, galera. E a gente costuma ver aí muito desenho que uma parte chamou bastante atenção e a outra parte do desenho ficou, parece que aquele acabamento grotesco, né? Quando o cara meio que já cansou de ficar mexendo no desenho ali, e aí de repente ele, para terminar, aquela ansiedade de terminar aquele desenho logo, ele começa a acelerar o processo e acaba estragando um desenho que tinha tudo para ser uma bela de uma arte. E é justamente o que eu pretendo fazer com esse tutorial. Eu vou dividir ele em partes. Nessa primeira parte eu estarei dando um pouquinho de dicas, falando um pouco desse processo de trabalho, como é que funciona, ao mesmo tempo que vocês vão visualizando ali a forma que eu estou trabalhando no meu desenho. Algumas vezes eu acelero o vídeo, outras vezes eu volto ao padrão normal, para que vocês compreendam que um desenho realista, ele é um desenho demorado. Então, para você se fazer um tutorial em tempo real, levaria dias e horas, ou seja, teriam que ser vídeos muito longos para a gente poder explicar na íntegra todo esse processo, todo esse mecanismo que envolve as técnicas da arte de se desenhar. Para vocês terem uma noção, galera, só para me fazer essa menina dos olhos, eu levei mais ou menos, pelo que eu vi nos vídeos aqui, em torno de 1h e uns 45 minutos, entendeu? Então é só para vocês poderem compreender como que esse processo é demorado. Um desenho desse tamanho, essa íris deve ter cerca de ali mais ou menos uns 2,5 cm, quase 3. A gente levar quase 2 horas para fazer um pedacinho desse. Então é isso que vocês precisam compreender. O desenho realista, ele é muito complexo. Você precisa ter muita paciência nesse quesito para não acabar estragando o seu desenho. Não deixar a ansiedade dominar, de forma que vocês queiram terminar esse desenho o mais rápido possível, às vezes para apresentar para um amigo, apresentar para um grupo ou disponibilizar rápido em um canal. Às vezes vale a pena você ficar quase um mês fazendo o desenho e apresentar ele quando vocês realmente tiverem terminado esse trabalho. Com certeza vocês vão impressionar muito mais, porque tiveram bastante tempo para poder trabalhar, estudar essa arte e definir ela da melhor forma e qualidade possível. Por fim, é isso, né, galera? A respeito do olho, eu não tenho muito mais assim a passar, até porque é tudo uma questão de interpretação, né? A forma que cada um costuma interpretar ali nos seus desenhos. Lembrando que não existe, tá, galera, regra X e regra Y a respeito do desenho realista. As regras que dita é você, na hora de escolher as cores que você quer para o acabamento que você deseja aplicar ali na sua arte. Uma outra dica que eu dou a respeito da referência, você não precisa seguir também, galera, a referência exatamente do jeito que ela está. Você pode improvisar. Eu mesmo já fiz isso em muitos desenhos. Coisas que eu achei que não estava legal na referência, eu fui lá e substituí. Por isso eu sempre busco várias imagens referente a uma certa referência, principalmente se for um personagem conhecido. Eu procuro várias imagens para me poder visualizar de ângulos diferentes e poder buscar uma melhor qualidade na hora de definição ali do meu trabalho, né? Isso ajuda muito. E aqui, né, galera, aqui a gente já vê a imagem do olho já finalizado. Como vocês podem ver, o reflexo ficou muito bonito, ficou muito bem aplicado o efeito ali, ó, você consegue ver direitinho a parte da casa, a árvore de fundo, alguns reflexos que aparecem ali dessa paisagem que essa íris está observando.
Um outro detalhe bacana que vocês veem que eu consegui representar perfeitamente idêntico à imagem de referência é o rímel que foi passado nos olhos, tá vendo? Você vê ali os pelos dos cílios colados um no outro por causa desse rímel, né? E nessa imagem também tem um pouco desse rímel que meio que se soltou e impregnou, sujou um pouco ali o olho, o rosto, né, da nossa referência. Como vocês podem observar nos cílios e na pele do rosto dela, você vê um pouco esse rímel que se desprendeu e acabou grudando ali na pele, né, colando uma parte dos cílios. Então são detalhes, galera, que fazem muita diferença na finalização de um trabalho, né? Prestar atenção nessa riqueza de detalhes e poder representar elas na sua arte e deixar elas na melhor qualidade possível. E é isso, galera, nessa primeira aula nós ficamos por aqui. Assim que eu for dando sequência nessa arte, eu vou montando aí mais alguns tópicos, alguns tutoriais para mim poder estar passando para vocês, beleza? Algumas dicas, o processo de trabalho, como é que ele tem que ser feito, como é que funciona, beleza? E é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativem o sininho aí para receber notificações de novos conteúdos a respeito dessas dicas, né, que eu estou dando a respeito do desenho realista, beleza, galera? E é isso aí, tamo junto. Fiquem atentos aí para receber notificações dos novos vídeos referente a essa aula sobre o desenho realista, beleza? Um forte abraço a todos.